Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles. Na área, vamos lá para mais uma semana de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai analisar, vou trazer os dados on-chain, vou mostrar para vocês o que eu estou vendo, qual que é a minha expectativa, qual que é a minha visão desse ciclo do mercado, cara. O que eu vejo dessa movimentação de alta? É saudável? Não é saudável? A gente pode continuar subindo? A gente vai voltar a cair? O que vai acontecer? Vou passar para vocês exatamente a minha visão sobre o mercado cripto no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Caso o conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que mais nos interessa aí. Primeiro ponto para a gente passar aqui nos dados on-chain é a gente olhar para o Soper e a gente vê que o Soper está consistentemente acima da região do 1. Soper é um indicador que eu falo bastante para vocês sobre o psicológico do investidor. Se a gente estiver abaixo da linha do 1, o investidor ele está em pânico, ele está em desespero, ele está simplesmente vendendo, realizando prejuízo. Se o Soper está acima do 1, o investidor ele está otimista, ele vai passar mais para a ponta ganancioso, ou seja, ele vai vender somente quando ele estiver no lucro. Quando ele está com pânico, quando ele está com medo, ele vende em qualquer circunstância, até mesmo no prejuízo. E a gente vê que a gente fez esse turnaround, né? A gente passou para a parte de cima do Soper. Quando a gente olha aqui, eu ainda estou com uma métrica de 7 dias. Se a gente atrasar a métrica para 14 dias, a gente vai ver que a gente está acima dessa região também. Veja que desde quando a gente mergulhou realmente abaixo do Soper, a gente nunca mais voltou acima dele durante toda a fase de capitulação. Até a alta que a gente teve lá em julho não foi suficiente para tirar o Soper da média de 14 debaixo dessa região, beleza? Se a gente olha também para uma média de 30 dias, até uma média de 30 dias a gente já está acima da região do 1. E se a gente puxar os 50 dias, a gente vai ver que até os 50 dias, cara, a gente está acima da região do 1. Anteriormente, acima dessa região, só quando o preço estava lá por volta dos $40 mil, que foi antes de todos os crash, antes da Luna Foundation quebrar, antes da 3AC quebrar, antes da FTX quebrar, a gente estava lá em cima e a gente vê que estamos com o Soper acima dessa região. Isso daqui é muito bom. Não olho para médias tão longas assim, olho mais para de 14 e a de 15 dias, trouxe mais aqui, de 7 dias, trouxe mais aqui para mostrar para vocês que realmente a gente está com o Soper se segurando acima da região do 1. Ou seja, o primeiro ponto é que o psicológico dos investidores, ele mudou no sentido de que as pessoas estão mais otimistas do que pessimistas, porque quando a gente vende no prejuízo é porque a gente está com medo, a gente está pessimista, estamos achando que o mercado vai cada vez mais baixo. E aí ter essa mudança no mindset do investidor é super importante, beleza? Se a gente puxar o Realized Price to Loss, a gente consegue ver claramente essas movimentações do Soper no Realized Price and Loss. Profit and Loss, Realized Profit and Loss. Hoje tá difícil de falar, hein, cara? Então, a gente vê que a gente tá acima dessa região do 1. Olha só, se a gente vê a realização de lucro, a gente tá tendo nesse momento realizações de lucros pequenas, mas a gente já não tem mais realizações de prejuízo. Olha só como a gente teve realizações de prejuízo muito consistente desde todo o crash, cara, desde quando o Soper cruzou ali para baixo, a gente tem o psicológico do investidor nesse sentimento negativo. Olha quanta realização de prejuízo que a gente teve. E veja que a gente está consistentemente acima da realização aonde a gente só está tendo lucro, ou seja, estamos acima da realização só de profit. Se a gente voltar lá no mercado do ciclo anterior, a gente consegue ver como que é esse sentimento, a gente consegue analisar esse sentimento também. Olha só, o mercado de 2018, a gente tem formação de topo, depois a gente entra
fortemente em realização de prejuízo até uma fase de capitulação. Depois a gente muda o mindset do investidor, ele muda, ele passa a realizar somente prejuízo. Se a gente vier aqui no Soper, a gente vai ver que é a mesma coisa que acontece durante essa movimentação. Olha só, o crash ali embaixo que a gente teve em 2018, depois o Soper ele começa a se segurar acima da região do 1 aqui novamente. Então hoje quando eu olho para o mercado, hoje eu vejo que o psicológico ele é o mesmo psicológico que a gente teve em 2019, 2018, 2019. O que aconteceu? A gente teve um grande crash, a gente teve uma grande movimentação de baixa que trouxe muito pânico, trouxe muito desespero, o panic sell, onde a gente passou por uma fase de capitulação e depois, logo em seguida, a gente teve o psicológico das pessoas mudando, as pessoas entendendo que o pior já passou. Esse é o sentimento, porque saca só, se você acha que o pior ainda está por vir, por que você vai ficar comprado no mercado? Obviamente você vai ficar vendido no mercado, então você vai ficar pessimista no mercado. Só que nesse momento é diferente, é igual 2018, 2019. As pessoas estão ficando compradas no mercado, porque elas estão entendendo que o pior já passou. Lembra, a análise on-chain é uma análise de comportamento humano. Nós, analistas on-chain, a gente tem a função exatamente de interpretar esse comportamento do investidor ao longo dos ciclos. E ver essa mudança no mindset é muito importante para nós, para a gente saber para que lado que a gente vai olhar dentro da nossa análise on-chain, beleza? Então a gente vê que esse psicológico mudou. Quando eu olho para o investidor mais de longo prazo, o long term holder, né, é um cara que dita muito as minhas tomadas de decisão. É um grupo de entidade, tá? Eu falo um cara, eu vejo o long term holder como um avatar na minha frente. Eu simplesmente enxergo um investidor, enxergo uma pessoa e dou um comportamento para essa pessoa. Qual que é o comportamento desse investidor, do long term holder? Simplesmente um cara que comprou em todas as baixas do BTC e um cara que vendeu em todas as altas do BTC. Eu quero andar junto com esse cara, eu quero ser amigo do long term holder, eu quero ser colega do investidor de longo prazo e eu quero ter os mesmos comportamentos que o investidor de longo prazo. Não quero ter comportamento de investidor de curto prazo, por isso que eu não olho notícias. Vocês sabem que, cara, eu nunca trouxe notícias aqui no canal, porque notícias é ruído do curto prazo. Notícias nem é o fato do curto prazo. Na verdade, notícias é o ruído do curto prazo. Eu sou um cara do longo prazo, montei posição, comprei na capitulação. Faço minhas operações de trade? Claro que faço minhas operações de trade. É gostoso, é divertido fazer isso. Só que 95% do meu capital, ele tá na ponta investimento. Os outros 5% tá nessas brincadeiras que eu faço por aí, beleza? E eu vou querer seguir junto com o long term holder. Long term holder, ele segue com supply na mão dele. Esse cara não está vendendo por nada. A gente tá ainda com 77% do supply na mão do long term holder. O preço que ele enxerga de tela hoje, para ele é um preço barato. Ele não tem interesse em vender o ativo nesse momento. Por que que o preço para ele é barato? Porque se a gente puxar o MVRV, a gente vai ver que o MVRV ainda está em regiões muito baixas, está em patamares muito baixos. MVRV é um indicador de se o preço do ativo ele está caro ou se o preço do ativo ele está barato. E a gente vê que acabamos de sair debaixo do Realized Price, que é essa linha laranja aqui, mas deixa eu tirar essa linha laranja só para vocês focarem aqui embaixo. A gente está no começo da subida do MVRV, ou seja, o Long Term Holder ele tem interesse em vender quando o MVRV, cara, tá lá para cima de 2, 2.4, 3, é o momento onde o Long Term Holder ele gosta de vender, porque ele gosta de vender o ativo caro e ele gosta de comprar o ativo barato. E nesse momento, a gente ainda está com um ativo barato. Eu até falei na semana passada que, cara, sim, eu ainda enxergo o preço do Bitcoin barato. Eu estou comprando nessa região? Não, não estou comprando, mas eu tenho posições desde os 22 mil dólares. 22 mil dólares, 23, 24 mil dólares, é tudo a mesma coisa. Porque eu comprei lá no crash, quando a 3AC quebrou, eu comprei em 22 mil dólares, comprei em 21, em 20, em 18 e 16 também.
Hoje eu não estou comprando mais, minha carteira ela está montada, para o próximo ciclo está pronta, só vou simplesmente operar entre as criptos que estão ali dentro, mas eu já coloquei bastante capital para dentro, o que eu queria colocar, beleza? Minha carteira tá no lucro. Eu tô preocupado em realizar lucro nesse momento? Não tô preocupado em realizar lucro nesse momento. Por quê? Simplesmente o MVRV ele está em patamares baixos. Eu não vou realizar enquanto ele estiver em patamar baixo. Eu quero comprar o ativo barato e eu quero vender o ativo caro. Essa é a minha estratégia, a minha tomada de decisão. E como que eu sei essas zonas de barato? Como que eu sei essas zonas de caro? Como que eu sei a zona de capitulação? Como eu sei a zona de euforia? Simplesmente fazendo análise on-chain. Olhar para price action, dá para você saber isso daqui que eu estou falando com você? Não dá. Olhar para price action, você consegue ver a movimentação que está acontecendo do preço. Olhar para análise on-chain é você ver a movimentação dos investidores, é ler o comportamento dos investidores por trás do preço. É você entender se, cara, quando eu olho para análise on-chain, eu consigo visualizar os maiores players. Sei lá, por exemplo, se você olhasse a Coca-Cola e pensasse, cara, e se perguntasse, Warren Buffett está comprando ou está vendendo? O que você queria fazer? Obviamente você queria comprar junto com o Warren Buffett e você iria querer vender junto com o Warren Buffett também. Você não iria querer andar contra esse cara. É a mesma coisa quando eu olho para os dados on-chain. Eu não quero andar contra o long-term holder. Eu quero jogar o jogo junto com o long-term holder. Então, eu compro junto com ele, eu compro em fases que ele gosta de comprar, fase de capitulação, e eu vendo em fases que ele estiver vendendo também, beleza? Essa é a minha estratégia. Minhas tomadas de decisão são pautadas nos dados on-chain. E não no que o Fed está falando, e não no que o S&P está fazendo, e não no que o CoinDesk está postando. As minhas tomadas de decisão são pautadas em cima dos dados on-chain. Simplesmente isso, galera. Eu analiso o mercado, sim, você tem que ficar sempre ligado em tudo o que está acontecendo, você tem que saber no que o Fed está falando, você tem que saber no aperto monetário, você tem que saber para onde o S&P está indo. Você tem que saber tudo isso. Só que as suas decisões não podem ser pautadas em cima disso. Porque se você for tomar a decisão pautada em cima disso, entenda que é você quem está apagando a luz da festa, porque antes de ser publicado no CoinDesk a notícia já foi gerada pelas pessoas ao redor da notícia, depois já passou por várias empresas, vários editores já viram a notícia e várias pessoas leram a notícia antes de você. Então você achar que você é o primeiro cara que vai tomar a decisão em cima daquela notícia, cara, é um grande erro. Você está simplesmente achando que você é melhor do que todo mundo, porque teve um monte de pessoa que já viu essa notícia na sua frente e provavelmente todas elas já tomaram as suas decisões. Então por isso que eu não gosto de ler notícia. Notícia é atrasado, cara. Quando você toma a decisão pautada em cima disso, o seu time ele tá muito atrasado. Então eu tomo as decisões pautadas em cima dos dados on-chain, beleza? E aí quando eu olho também para ver se as moedas estão envelhecendo ou não, obviamente aqui é métrica de long term holder, demora 6 meses para essa métrica aqui subir, mas eu começo a olhar para as métricas de se as moedas estão envelhecendo ou não, se a idade das moedas estão ficando jovens ou não. Quando a gente tem esse gráfico azul aqui caindo, significa que as moedas velhas estão sendo vendidas. A gente está tendo moedas mais jovens em circulação. E quando a gente tem o oposto, a gente tem as moedas envelhecendo. Cara, parece grego que eu falo com vocês de moeda envelhecendo, long term holder, mas tudo isso é através do TXO. Eu não consigo explicar isso para vocês durante uma análise. Tem o meu treinamento falando só sobre isso, ensinando vocês a fazer análise. Mas entenda que a gente consegue, para resumir aqui a história, entenda que a gente consegue saber exatamente que dia que o BTC foi para sua carteira e a gente começa a contar a idade desse BTC
parado dentro da sua carteira. A partir do momento que você me transferir esse BTC que foi para sua carteira, a gente mata a idade dele e a idade dele começa a ser contada dentro da minha carteira novamente. Então, quando a gente fala de idade da moeda, eu não estou falando da idade de mineração da moeda. Eu estou falando da idade da última transação da moeda. Eu estou falando da idade do TXO da moeda, que é exatamente quanto tempo ela está parada dentro da sua carteira. E quando a gente vê essa métrica diminuindo, isso mostra que as moedas estão ficando jovens. Se as moedas estão ficando jovens, significa que elas estão sendo vendidas, porque lembra, quando você me transfere, a gente zera a idade dela e ela começa a contar de novo. Então, quando a gente tem essa métrica caindo, são vendas. Quando a gente tem essa métrica subindo, são acumulações. As moedas estão envelhecendo. E aí a gente está entrando em um novo ciclo de envelhecimento das moedas, onde os players compraram, receberam aquela moeda, ela está parada dentro da carteira do player e ela está envelhecendo. Enquanto a gente tiver esse gráfico subindo, significa que a média das moedas elas estão envelhecendo. As moedas estão ficando cada vez mais velhas, por isso que a gente tem esse gráfico subindo. E isso daqui é um movimento de acumulação, é o movimento dos players que compram e vão segurar. Aqui, cara, a gente não tá falando de operador de curto prazo, aqui a gente não tá falando de day trader, a gente não tá falando de swing trader, aqui a gente tá falando de investidores, pessoas que estão topando o jogo de investimento, o jogo do longo prazo, que é simplesmente colocando uma bagatela para dentro do mercado e esperando tirar 10 bagatelas daqui 2, 3 anos lá para frente no mercado, beleza? A gente está falando dos investidores de longo prazo. Então, quando eu faço toda a análise on-chain, simplesmente eu continuo bullish, eu enxergo que a gente iniciou o nosso novo ciclo, eu enxergo que a gente está no ciclo de alta, mas no início dele, é só o começo. Isso significa que vai ser alta exponencial, que a gente vai bater o time high? Não, não significa que a gente vai bater o time high, não acho que 2023 a gente vai voltar para 68 mil dólares, não acho nada disso, só que eu acho que a gente também não vai voltar mais a 15 mil dólares. Para mim, o fundo já foi formado, cara. Eu não tenho métricas, isso daqui não é achismo, não é opinião. Não estou olhando e imaginando que vai ter uma recessão nos Estados Unidos, não estou imaginando que o Fed vai aumentar a taxa de juros, não estou imaginando nada. Estou olhando para dados e vendo o que está acontecendo com os investidores, qual que está sendo o comportamento dos investidores. Até o presente momento, eu posso cravar para vocês que sim, os investidores estão acumulando, os investidores seguem comprando e se posicionando para o longo prazo. Se a gente entrar em recessão nos Estados Unidos, se o Fed aumentar mais a taxa de juros, se a gente tiver um monte de crash, se acontecer qualquer coisa que tiver um se na frente, a gente volta e olha para o comportamento dos investidores de longo prazo. Se os investidores de longo prazo estiverem negativos, pessimistas, mudando a sua tese, vendendo, distribuindo, achando que o preço já subiu até onde que tinha que subir, beleza, a gente vende também, a gente simplesmente sai do jogo junto com eles, porque entenda, se isso tudo acontecer, se todo esse crash acontecer, a primeira pessoa a sair fora do mercado vai ser quem? O long term holder, cara, porque é um cara que entende de ciclo de mercado. Não ache que você, supondo que vai acontecer mês que vem, daqui 2 meses, você vai estar tomando uma decisão mais inteligente do que o long term holder, porque historicamente o long term holder foi o cara que acertou todos os fundos do BTC e todos os topos do BTC. Por quê? Porque é ele que cria o fundo e é ele que cria o topo do mercado. Não é porque
o long term holder está comprando aonde o preço do ativo vai formar fundo. Não, cara, é o long term holder que forma fundo do BTC. É o long term holder que forma topo do BTC. São os investidores que formam fundo do mercado e são os investidores que formam topo do mercado também daquele determinado ativo, beleza? Não é fatos externos, e sim os investidores. Se você está comprando o negócio, se você está acreditando no negócio e não está vendendo, na hora que acabar o supply daquele em circulação, o preço sobe. Supply squeeze. E se você está vendendo aquele negócio e o supply no mercado começa a aumentar, o que acontece? O ativo cai. Então, a gente tem distribuição no mercado, beleza? Continuo super bullish para tudo isso que está acontecendo no mercado. Cara, day by day, pode acontecer uma notícia, outra coisa, mas continuo achando que o preço do ativo está iniciando apenas o seu movimento, beleza? Uma coisa que eu já comentei com vocês aqui dentro do canal do YouTube é que algo que poucas pessoas estavam reparando é que a nossa pressão de venda dentro do mercado cripto, dentro do BTC, ela vinha diminuindo. Quando a gente teve a Luna Foundation quebrando, olha só como que a gente teve de pressão de venda consecutivas. Opa, cadê minha tela? Opa, calma aí. Ó, olha só como que a gente teve pressões de vendas semanais consecutivas nesse período aqui. Veja que quando a Luna Foundation quebrou, a gente teve uma queda no mercado de 46%, beleza? Depois a gente teve outra queda no mercado, que foi a 3AC quebrando. Quando a gente teve a 3AC quebrando, a gente teve uma queda de 46% também. Só que começa a reparar que a queda da 3AC ela foi mais curta. A gente teve semanas de quedas com a Luna Foundation, depois 2 semanas com a 3AC. E aí depois a gente teve a FTX quebrando. Quando a FTX quebrou, foi uma semana apenas com 26% de queda. Quando a FTX quebrou, foi algo muito feio para o mercado. Mas olha só o que veio acontecendo durante essa movimentação de baixa. A gente veio diminuindo a pressão de venda do mercado. Cada vez mais as porradas na queda, elas foram diminuindo. Muita pressão na Luna Foundation quebrando, diminuiu a pressão na 3AC quebrando e diminuiu mais a pressão na FTX quebrando. E eu sempre comentei com vocês aqui, lá atrás, quando a gente estava acontecendo todas essas quedas, principalmente quando aconteceu a queda da FTX, eu falei com vocês que a pressão de venda estava entrando em exaustão, porque as quedas estavam diminuindo. E aí, o famoso John, que vocês gostam bastante aqui no canal e eu gosto muito dele, dentro da comunidade on-chain, ele fez um post nesse final de semana, explicando o porquê que exatamente as quedas estavam diminuindo. Quando a gente olha para essas primeiras semanas aqui de queda do nosso profundo bear market, a gente vê que quando a Luna Foundation quebrou, a gente tinha 11 bilhões de dólares em alavancagens apostando no mercado. E depois, quando a gente teve a 3AC quebrando, a gente já tinha um volume menor, a gente já tinha um pouco menos ali, a gente tinha 10,9 bilhões. E quando a FTX quebrou, a gente tinha 9,15 bilhões. Ou seja, o que o John quis mostrar aqui pra gente com essa análise que ele fez? Cara, ele trouxe aqui vários gráficos exatamente mostrando quanto que a gente tinha em cada período. Ele quis nos mostrar que a pressão de venda, a porrada, ela foi forte por conta da influência da alavancagem. E se a gente tem a alavancagem diminuindo no mercado, a gente tem a pressão também diminuindo no mercado. Se a gente olhar para o valor atual que nós temos em alavancagem, a gente tem apenas 6,7 bilhões de dólares. Ou seja, galera, se
com 9 bilhões, um crash no mercado deu uma queda de 26%, a gente não tem mais pressão suficiente para fazer uma queda de 35% em alavancagem. Se a gente olhar a alavancagem, cara, a gente não tem mais uma pressão para derrubar o mercado até os 15 mil dólares novamente. Óbvio que pode acontecer da gente chegar nos 15 mil dólares novamente. Cara, tudo pode acontecer nesse mercado, ninguém consegue prever o futuro, ninguém consegue ter certeza de nada. A gente consegue ver probabilidades dos cenários acontecerem. Só que eu acho improvável a gente voltar para os 15 mil dólares. Tem que acontecer um evento muito mais pesado dentro de cripto do que a FTX quebrando no mercado. Qual que poderia ser esse evento? Sei lá, poderia ser a Binance quebrar. Não sei se a Binance quebrando isso aconteceria, porque muitas pessoas já estão precificando isso. A gente já teve muitos ativos saindo de dentro da corretora Binance e de todas as corretoras. Então, hoje, eu não sei o que poderia ser tão grande. Obviamente, se Binance quebrar, vai ser uma porrada grande no mercado. Mas a gente precisa de uma porrada muito, mas muito forte para derrubar o mercado, para voltar lá para os patamares de 15, porque no volume de alavancagem a gente não tem tanto valor suficiente para derrubar o mercado com tanta força assim. E se a gente olhar para um gráfico semanal, olha só, aqui eu estou puxando um gráfico semanal com vocês. Olha só que a história que o mercado está nos contando, eu sempre falo com vocês, leiam a história do candle. Olha só como que a gente tinha pura pressão de venda e não tinha semanas de alta com grandes forças ou consecutivas. Sempre a gente tinha grandes pernadas de baixa. Era uma grande pernada de baixa e 2 pernadas pequenas de alta. Depois vinha 3 pernadas de baixa, 2 pernadas pequenas de alta. E olha só, várias pernadas de baixa. Olha o tamanho das pernadas de baixa. Aqui a gente começa a ter semanas com pernadas pequenas de baixa, mas grandes porradas, pequenas semanas de alta, com pequenas pernadas de alta e grandes pernadas de baixa. Aqui a gente tem uma baita de uma pernada de baixa. E olha só qual que é a história que o mercado está nos contando, cara. A gente está revertendo essa movimentação. Olha essa baita dessa pernada de alta, pernada de alta, pernada de alta. Quando vem a pernada de baixa, o que acontece? Pernada de baixa é super leve. Bumba, pernada de baixa de alta, uma pernada de alta engolfou as 2 pernadas de baixa. A gente tem outra pernada de baixa aqui e o mercado se segura. A gente pode ter mais pernadas de baixa aqui, só que o que a gente vai ter que acompanhar é na hora que vir a pernada de baixa. A história que o candle está nos contando a partir desse momento aqui é uma história diferente, galera. Quando a gente olha para cá, o cenário do mercado, ele está comprador, ele não está mais vendedor como ele estava nessa movimentação aqui. A gente vê que, olha só, entrou o maior volume de compra nessas 2 velas aqui de todo o bear market, até mesmo maior do que a formação do nosso topo de complacência. Isso daqui é um sinal muito forte de reversão de mercado. Isso daqui é um sinal muito forte de que o mercado está mudando a sua tendência. Olhando para o price action, já falei que na análise on-chain a gente tem essa mudança comportamental. E quando a gente analisa o price action, a gente também está tendo essa mudança acontecendo na nossa frente, na nossa cara. Dá para falar que essa semana aqui vai ser uma semana de alta? Não, não dá para falar. Hoje é segunda-feira. A gente precisa esperar o candle fechar. Assim que o candle fechar, a gente analisa ele e a gente vê o que aconteceu. Mas olha só, eu não posso brigar contra o mercado nesse momento, cara. Foi exatamente o que eu fiz quando a gente estava lá nos 52
mil dólares. Quando a gente perdeu essa linha dos 52 mil dólares, que a gente deu essa grande barra, a gente voltou e retestou aqui, eu simplesmente saí do mercado. Eu fiquei vendido e voltei para dentro do mercado na fase de capitulação. Eu não ia brigar com o mercado, eu não ia simplesmente ficar achando que o mercado iria ir para cima e que a gente iria voltar e ia buscar 100 mil dólares. Cara, o que eu tinha na minha frente era isso daqui. Eu não poderia negligenciar essa grande barra de vendas que a gente teve aqui. Eu não poderia negligenciar isso daqui. Olha o tamanho dessa pressão de vendas que a gente tinha nesse momento. A partir daqui eu fiquei fora do mercado, porque eu não queria brigar contra isso. Então eu falo bastante para não brigar com o mercado, siga o mercado. Se a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos impactando o BTC e os long term holders vendendo o BTC e o supply explodindo dentro das corretoras, se isso tudo vai acontecer, não sei, mas a gente vai saber na hora que isso estiver iniciando, na hora que esse movimento estiver acontecendo. Então, a gente não precisa ficar brigando contra o mercado por conta de uma tese que a gente vai ter lá na frente. A gente pode simplesmente dar start nessa tese quando ela acontecer, ou seja, ficar fora do mercado quando o crash acontecer, quando o colapso iniciar. Muitas pessoas falam que o Michael Burry foi o cara que simplesmente shortou o mercado. Não sei se você já assistiu o filme Big Short, mas exatamente foi o cara que acertou a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. E o que poucas pessoas sabem é que ele acertou essa crise quase 2 anos antes da crise acontecer. A gente teve o grande crash em 2008. Michael Burry, se eu não me engano, ele descobriu o fato da crise, todo o balaio que a gente tinha nos bancos, em 2006 ou no início de 2007. E o que muitas pessoas não sabem é que ele quase quebrou, porque ele abriu operações em short, porque ele descobriu que ia haver o colapso, né? Os números não estavam legais, só que ele descobriu muito antes. O time dele não foi um time preciso, ele foi um excelente analista, só que o time dele foi errado. Ele teve que bancar durante muito tempo chamadas de margem, e foi isso que quase fez ele quebrar. Ele simplesmente estava fechando a empresa quando a gente teve o crash, porque ele estava bancando as chamadas de margem durante 2 anos praticamente. Ou seja, o cara acertou o movimento que iria acontecer, só que ele errou o time. E uma coisa que eu não tento fazer é antecipar esses crashes. Por exemplo, por que eu saí nos 52 mil dólares? Cara, tô contando uma história aqui pra você. Porque em outubro, a gente tinha, quando a gente vem pra cá, ó, nesse período aqui, ó, setembro, outubro, aqui o Fed falou que ia aumentar a taxa de juros, exatamente nessa data aqui. Então, algo que iria acontecer lá na frente. Eu poderia ter saído do mercado quando o Fed falou que iria aumentar a taxa de juros. Só que ele só foi começar a aumentar a taxa de juros lá para janeiro, lá para fevereiro. Então, aqui que foi o fato. Eu não, obviamente no gráfico deu a mesma região, mas eu não saí do mercado aqui. Eu saí no mercado no momento que começou a acontecer aquele fato. Então, o que eu quero dizer para vocês é a mesma coisa. Se a gente vai ter um grande colapso, se a gente vai ter um grande crash no mercado, eu não sei, só que eu não vou sair agora, porque o colapso nem chegou ainda, a gente nem tá... Eu não vou dar um de Michael Burry para simplesmente vender, sair shortando antes do fato acontecer. Na hora que o fato começar a acontecer, a gente vai ver nos dados on-chain e a gente sai fora do mercado. Então, surfa, aproveita, não briga com o mercado cripto, simplesmente segue o que está acontecendo. Tendência de alta, se a gente puxar gráfico diário aqui, a gente vai ver
claramente tendência de alta no BTC, topos e fundos ascendentes. Se topos e fundos são ascendentes, o que você vai procurar? Você vai procurar por compra exatamente nos fundos. Ah, Gui, como que eu acho o fundo? Cara, traça Fibonacci. Eu gosto de comprar dentro, eu gosto de ver o mercado revertendo dentro de 0,618 de Fibonacci, entre 0,5 de Fibonacci, essas duas linhas laranjas aqui. Gosto de comprar dentro dessas regiões. Gosto de comprar também quando o mercado bate dentro dessas regiões, forma um candle de reversão, candle de confirmação. Olhar para o mercado aqui na data de hoje, para mim, é ponto de compra. Por que é ponto de compra? Porque simplesmente a gente tem um stop claro, velho. Se você entrar aqui, cara, stop, ele tá bem claro, o fundo anterior aqui. Se perder esse fundo anterior aqui, o ativo vai vir minimamente buscar esse outro fundo aqui. Veio buscar esse outro fundo aqui, pode tomar entrada também, porque aqui é outra região de entrada. É região de Fibonacci? Não, não é região de Fibonacci, mas é região de fundo anterior, beleza? Então, olhe para o mercado nesses pullbacks para compra. Olhe esses movimentos de pullback para compra, não para brigar contra o mercado, não para se desesperar contra o mercado e simplesmente sair apostando que a gente vai entrar em colapso. Cara, não sei se a gente vai entrar em colapso. Olha só, se a gente traça aqui, ó, tem linha de tendência de alta. Pode esperar também bater em linha de tendência de alta? Pode esperar bater linha de tendência de alta. Cada estratégia é uma estratégia. Usa Fibonacci, usa resistência, usa o que você quiser. Eu gosto de usar bastante Fibonacci, eu gosto de usar também book de oferta. Ver quando a gente chega em regiões de suporte. Chegou em regiões de suporte, para mim, são regiões compradoras. Aqui em cima a gente tem bastante resistência para ser enfrentado. Não vai ser fácil para o BTC romper os 25 mil dólares. E por que não vai ser fácil para o BTC romper os 25 mil dólares? Porque a partir dos 25.300 a gente tem a maior quantidade de pessoas apostando em short. Acima dos 25.300 a gente vai ter liquidação em cascata. Então tem vários players defendendo suas posições nessa região, seja chamada de margem, ou seja, dobrando a posição de short que eles têm em cima dessa região. Então é muito difícil para o preço passar essa região. Uma hora ele passa, e na hora que ele passar vai ser cascata, vai ser uma liquidação atrás da outra. Na hora que a gente romper 25.500, começar 26, na hora que bater 26, já era, já desencadeou já a liquidação em cascata. Então a gente vai ter o preço subindo muito forte. Então tem muitos players defendendo essa região, a gente tem grandes resistências a serem enfrentadas, cara. Não vai ser fácil passar os 25, mas não é porque não vai ser fácil passar os 25 que você vai ficar de fora da festa, que você vai ficar achando que o mercado americano vai entrar em colapso, em recessão em julho desse ano, e cara, sendo que a gente tá em fevereiro e você vai ficar out do mercado mesmo até julho. Pô, a gente já teve uma alta de 50% aí, e cara, foi em um mês só. Olha só, 50% de alta em um mês, só em janeiro. Você vai ficar até julho? Não sei até onde isso daqui pode ir em julho. Então, cara, cuidado com antecipação do mercado, beleza? Eu olho para o mercado hoje, sempre falo com vocês, quando o mercado está caindo, eu estou procurando por pontos de parada para estar comprando. Região que nós estamos hoje, baita região de comprar no mercado. Qual que é as próximas regiões de compra do mercado? Olha só, 22.200, a gente tem grandes ordens ali, inclusive eu em 22.200. A gente tem ordens também ali nos 21.800 para baixo um pouco vai estar mais leve, mas os 21.200 está com grande região de suporte. Ou seja, mesmo que o preço do ativo não consiga dar continuidade aqui, ó, que tome um stop nessa região, cara, olha só, tem outras oportunidades de compra mais baixos, 22.200 que eu falei ali, ó, 22.200, a gente tem novo ponto de entrada vai dar exatamente em cima da linha, beleza? Então tô olhando para o mercado como compra. Se a gente olhar o Ether segue dentro da lateralização também. O BTC, ele tá também meio que em lateralização, só que o Ether tá mais consistente dentro dessa região aqui, né? Entre 1.700 ali e 1.400.
Se a gente olhar o book do Ether, a gente vai ver também que o Ether tem algumas regiões de resistência a serem enfrentadas nos 1.700 ali, rompeu os 1.700, a gente pode ir embora. A gente tem o suporte ali nos 1.550, beleza? Então, hoje eu olho para o mercado mais como compra, tá? Eu tô olhando para essa semana, mais uma semana de oportunidade. A gente teve algumas semanas que era para sentar na mão, simplesmente não fazer nada, esperar, porque o mercado estava subindo, subindo, subindo. A gente não compra enquanto o mercado está subindo. A gente espera o mercado cair, assim que a faca bate no chão, a gente olha para poder pegar a faca e simplesmente esperar uma próxima porrada de alta para cima, beleza? Então é isso que eu espero para próximas semanas, é isso que eu tô esperando para agora, para esses próximos dias, o mercado dando mais oportunidades de entrada, beleza? Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, é como que eu tomo as minhas decisões, beleza? Então é isso, galera, hoje eu acho que eu falei demais, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Beleza? Amanhã a gente tá de volta. Amanhã a gente analisa algumas altcoins. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Tamo junto e eu te vejo amanhã. Valeu!